Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja edificado através desta programação. Nós estamos estudando o quarto e último trimestre e as últimas lições desse trimestre de 2023, que tem como título geral Até os Confins da Terra, onde nós estamos aí desde a primeira lição desenvolvendo propostas e comentando sobre a ideia de missões transculturais, o desejo de Deus em nos despertar, não somente para a missão transcultural, mas também para fazer missões aonde nós estivermos, no nosso bairro, na nossa rua, no colégio, na faculdade, na universidade, na própria igreja, na comunidade, no trabalho, onde estivermos, nós sermos um missionário, até porque nós sempre encerramos com aquele jargão que usamos, um coração com Cristo, ele é um missionário, e um coração sem Cristo, ele é um campo missionário. Então fazer missões urge nessa terra. O subtítulo dessa lição nossa, ela nos fala sobre a ideia de pregar o Evangelho a todos os povos até que Cristo volte. É essa a ideia. Então, pensando na lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. A aula passada nós estudamos sobre as missões da igreja perseguida, e vocês dois comentaram essa lição, pastor Ismael, cooperador Rodrigo, vocês estiveram comentando ela aqui, muito boa por sinal, já pude assisti-la, é maravilhosa, E 3 pontos importantes que destacaram ali, que são os objetivos, que é explicar o contexto da perseguição da igreja primitiva, apresentar a perseguição cristã na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida, Então esses foram os pontos abordados, E hoje nós vamos então para a lição de número 12, Modelo de missões da igreja de Antioquia. Nosso editor, que é o jovem Ian, talentoso e abençoado, Ian, não corte isso, mas eu vou pedir para você destacar dentro da aula a capa dessa aula, dessa lição, melhor dizendo, porque ela tem a ideia de mãos, com plantinhas ali já germinadas, germinadas, e eu achei muito linda essa ideia, fiquei muito tempo olhando para essa lição, essa capa aqui. Eu quero que você destaque ela aí, e que ela tem uma mensagem muito profunda, Missões, o modelo de missões da igreja de Antioquia, para comentar então, está aqui pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, sempre é uma alegria estar com o Senhor, Também cooperador Rodrigo, Deus lhe abençoe. E a você, professor, aluno, a paz do Senhor, que nós possamos juntos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Também temos aqui a presença do cooperador Rodrigo, de Planalto. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Ivalcir, paz do Senhor, pastor Ismael, paz do Senhor a todos os nossos queridos professores, alunos, telespectadores que irão estar nos acompanhando nesta aula. É sempre um prazer estarmos aqui estudando e comentando sobre a palavra de Deus. Glória a Jesus, O Rodrigo, que é um dos ferramentas do IBADEP, um dos professores nossos, tem nos apoiado e feito um trabalho muito bonito, É amante da palavra de Deus, jovem talentoso que o futuro aspira a grandes obras aí, Deus fará grandes coisas em nome de Jesus, Queremos pedir a você também que convide mais amigos para assistir essa programação, nos ajude divulgando através das redes sociais, Nós temos ela disponível aqui na TV Mão Amiga e nas plataformas digitais, YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Sempre lembro que o nosso intuito aqui é levar um pouco mais de conhecimento para que você, professor, superintendente, você que vai abrir e debruçar em cima da lição de escola bíblica, possa ter um conteúdo a mais para preparar a sua aula. E o texto áureo diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo de número 2. Verdade prática, eu quero pedir ao pastor Ismael para fazer a leitura da mesma. Ok, pastor Ivalcir, lendo a leitura prática.
A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Glória a Deus. Os objetivos da lição, o operador Rodrigo, pode ler para nós? Objetivos da lição: apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. 2. Expor a natureza missionária. 3. Enfatizar o serviço de missões de Antioquia. Glória a Deus, né? Então, são os objetivos da nossa lição. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 26, e também o capítulo 13, versículos 1 ao 5. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Após a leitura bíblica, nós vamos para o comentário do conteúdo da lição com os dois comentaristas aqui, pastor Ismael e o cooperador Rodrigo, e a gente também vai estar aí participando junto, né? Pensando um pouquinho sobre essa importante lição de hoje, né? O modelo de missões na igreja de Antioquia. Nós pensamos aí duas lições que passamos recente, né? O desafio da janela 1040, que você esteve comentando ela aqui, Rodrigo, e a passada que foi sobre a igreja perseguida, que vocês dois comentaram. A gente pôde observar e aprender muito, né, sobre esse desafio que a igreja do Senhor tem para os dias atuais, que é penetrar nessas camadas, né, onde o evangelho não é aceito, mas o Espírito Santo direcionando irmãos com estratégias, o reino está avançando nesses locais, né? Mas hoje nós vamos pegar essa lição que ela alivia um pouco esse lado, né, porque nós vamos olhar para uma igreja que é modelo de missões, né, que é a igreja de Antioquia. A nossa introdução, ela traz uma ideia muito interessante. Ela vai dizer nela que nós vamos ver, nós vamos ter e poder também observar algumas situações. Por exemplo, nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, que é a igreja de Antioquia, né? Veremos que sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram resultados produzidos de prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nesta igreja havia dinâmicas simples, olha que interessante, simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Quer dizer, jejuava e orava para pedir, tendo a resposta do pedido, jejuava e orava para executar, né? E fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo, é a nossa introdução da lição, e nós vamos já para o primeiro tópico da lição de hoje, que é a igreja de Antioquia, a sua natureza e características. E eu
quero direcionar a primeira pergunta, irmão Rodrigo, a você, e ela vai em 2 tópicos que se associaram, porque o primeiro tópico vai falar sobre Antioquia da Síria, o contexto geográfico, a situação daquela cidade, né? E o segundo ponto vai falar da igreja de Antioquia. Então você vai dividir o seu comentário aí entre a cidade de Antioquia da Síria e também a igreja de Antioquia, para situar aí os nossos amigos que estão nos assistindo. Maravilha, pastor Valcir. O que acontece? Nós primeiro vamos estar falando sobre como era essa cidade de Antioquia da Síria, e nós podemos observar na lição, no ponto 1, que essa cidade era uma cidade muito importante. É uma cidade de cerca de 500 mil habitantes e era uma cidade cosmopolita. O que significa esse termo, essa palavra? Que era uma cidade composta ou formada por diversos povos de diferentes lugares do mundo. Então, por esse motivo, existiam várias pessoas ali de diferentes nacionalidades, né, convivendo ali no mesmo local, né? Ela era uma das maiores, ficando atrás apenas da cidade de Roma e de Alexandria, sendo a terceira maior naquela época ali de todo o Império Romano. Também podemos observar que ela era conhecida como a Bela Dourada e a Rainha do Oriente. E a cidade ficava no atual território da Turquia hoje. Então é uma cidade muito conhecida naquela época, uma cidade que tinha aí várias culturas ali vivendo ali unidas naquela região. Isso tudo facilitando, né, a evangelização, a pregação do evangelho naquele lugar. Porque uma vez que a cidade ela tinha vários povos ou várias nacionalidades de pessoas ali convivendo naquele local, então foi ali, eu penso que foi ali tudo dirigido, né, como sempre, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, e levando ali os discípulos, né, as pessoas ali, os cristãos ali sendo perseguidos. Nós vamos falar sobre essa perseguição que teve, como falamos na aula anterior. Estevão foi o primeiro mártir, né, da igreja. Então, ali, após essa perseguição com a morte de Estevão, vários ali cristãos fugindo ali, procurando ali abrigo, procurando um lugar de refúgio, encontraram nessa cidade de Antioquia ali um local onde eles estabeleceram ali as suas raízes, né? E ela tinha também uma aceitação a novos deuses, uma característica nessa cidade, que ela tinha uma aceitação de vários deuses. Uma terra aberta a novos ensinos foi usada por Deus para o crescimento da igreja de Cristo na terra. Então, era uma terra, como eu já mencionei, com diversas culturas, por ter várias pessoas ali de diferentes locais habitando nela. Então, quando o cristianismo chega, então pessoas param para ouvir a pregação do Deus verdadeiro, para ouvir a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, tudo isso nós podemos observar que foi ali um meio que Deus ele preparou, que Deus ele coordenou para que a igreja ela avançasse mesmo após a morte de Estevão, o primeiro mártir, né? Agora, falando do segundo ponto, a igreja em Antioquia, nós podemos observar que após, como eu já mencionei, a perseguição que sucedeu à igreja por causa da morte de Estevão, isso fez com que os membros da igreja eles fugissem ou eles fossem, né, para outros locais, né? E um deles foi a Antioquia da Síria. Em Atos 11, 21, o texto diz: a mão do Senhor, eu queria frisar essa frase ou essa passagem, né, que diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então isso foi o resultado dessa ida dos discípulos, dessa ida dos cristãos até a cidade de Antioquia, onde foi pregado o evangelho do Senhor Jesus. E tudo isso, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava com eles. Em todo o tempo, todos os momentos, a mão do Senhor estava com eles, ali abençoando, aprovando o ministério, o crescimento da igreja, como nós já havíamos dito em algumas outras oportunidades, tudo pela direção de Deus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, guiando, conduzindo a sua igreja para avançar na terra, né? E podemos observar também que os acontecimentos de Antioquia chegaram até a igreja de Jerusalém. Barnabé foi enviado até Antioquia para ver o que estava acontecendo, né? Então a gente pode observar que diante de tantas pessoas se converteram naquela cidade,
Barnabé ele foi enviado, né? Ele estava ali em Jerusalém, então ele foi enviado até a cidade de Antioquia para poder ali sondar, ver o que estava acontecendo. E ele viu ali várias pessoas ali se convertendo, pessoas ali sendo ganhas, salvas para o reino, e com isso ele também foi, né, para Tarso, e tendo encontrado Saulo, ambos se dirigiram para a cidade de Antioquia e lá ficaram por um ano ensinando a igreja. E lá foi também que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, pastor Valcir. Glória a Deus. Então, nós podemos observar que o contexto da cidade, também o contexto da igreja em Antioquia da Síria. Você cita que ela é a terceira maior cidade, né? Segundo Roma e Alexandria, a primeira. Sim. E a capital do cristianismo era a segunda, né? A primeira é Jerusalém e depois ela é a segunda. Pastor Ismael, nós observamos então o contexto de cidade e igreja, mas é interessante pensar, porque quando a gente começa Atos na leitura bíblica em classe 11, 19, diz assim, e os que foram dispersos a partir da perseguição. E esse ponto vai trazer uma ideia, né, da obra que ela foi plantada por leigos, né? Você até já pincelou que depois Barnabé foi enviado para observar, mas não foi enviada uma comissão, né, uma equipe missionária de primeira mão assim. Vamos enviar Paulo, por exemplo, né, mais à frente um pouquinho a gente vai observar. Paulo e Barnabé, o Espírito pediu para que apartassem para uma obra e aí enviaram eles. Não, foram os irmãos que saíram inflamados, com o coração cheio de amor, convertidos, que plantaram essa igreja em Antioquia. É isso, né, pastor? Interessante quando nós chegamos nesse ponto, que é a continuidade do que foi aqui comentado, e o Espírito Santo, então, faz nos lembrar, né, que a obra missionária ela não está restrita a um grupo. Quando se fala em obra missionária, quando se fala na evangelização, é para todos os povos. Agora, quando nós chegamos no tópico 3, uma obra de leigo, nós também observamos que a história vai dizer, no comentário do nosso companheiro cooperador Rodrigo, que havia naquela cidade entre 45 a 60 mil habitantes, né? Ou seja, de comunidades. Então, são essas pessoas que levaram um pouco desse evangelho. E nessas pessoas aí, que era a comunidade judaica daquela época, né? Então, aparece agora essa obra de leigos, né? Isso, claro, que não estou dizendo da igreja de Antioquia, que tinha esse pessoal, mas tinha esse pessoal em Antioquia nesses 500 mil habitantes. Olha que força, né? Agora, é interessante que não foram, aqui o tópico 3, ele fala muito, é muito claro, né? Não foram os apóstolos, os obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora despertos por causa da perseguição em Jerusalém. Então, isso, professor, aluno, frisa esta parte. Quem sabe na sua sala, quem sabe você também que está nos assistindo, tem aquela chamada missionária. E, de repente, para, claro, aquela pergunta, pastor Evalcir, eu preciso me preparar, eu preciso ser uma pessoa de alguma aquisição, ou eu preciso ter, né, no meu currículo alguns cursos teológicos. É claro, quero aqui ressaltar que isso é muito importante, mas na obra missionária, o mais importante é o que a igreja demonstra para nós nesta lição. Qual é, pastor? Oração e jejum, né? E o Espírito Santo quem vai direcionar. Interessante agora pensar também que esta igreja, né? Esta igreja, ao consolidar-se em Antioquia, não apenas representava um marco geográfico, que aqui foi comentado, mas também marcava uma transformação significativa no centro da igreja cristã. O berço original em Jerusalém cedia lugar para Antioquia da Síria, tornando-se segunda capital do cristianismo e o epicentro da missão da igreja. Isto, Evalcir, pastor Evalcir, cooperador Rodrigo, nos alegra muito que a obra missionária ela tem o seu objetivo na oração e no jejum. Muito bem, né? Isso é fundamental, né? Importantíssimo. Eu achei muito interessante o final desse tópico, e ele vai culminar com Atos 11, 26,
Sim. que depois de um ano trabalhando naquela cidade, levando o evangelho dentro do seu comentário e nas entrelinhas do seu, era muito aberto a religiões, né? A adoração a outros deuses, né? E estrategicamente Deus usa isso para levar, né, o seu reino para aquela região. Mas eles estão ali e depois de um ano eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, as atitudes deles se parecem com a atitude do Cristo. E isso é muito profundo se a gente for pensar, né? Lembro rapidamente, bem sucinto, né, de algo que eu ouvi numa escola bíblica dominical, e talvez vocês saibam até melhor que eu, alguém que está nos assistindo, né, que alguém começou a descrever Cristo, né, uma pessoa perguntou como que é Cristo, e descreveram para ele, falou, não, mas o meu vizinho então é o Cristo, né, ele mora lá, é meu vizinho. Mas por quê? Porque tudo isso que você está falando, meu vizinho se parece, ou seja, a atitude daquele vizinho cristão, ele tinha um comportamento, um testemunho tão bonito que a atitude dele se revelava o Cristo, né? Então é muito interessante a gente olhar para isso, né, e ver a nossa responsabilidade na atualidade, que nós queremos às vezes nesse contexto de tantas falácias, aí a gente quer falar bonito, ter uma oratória bonita, mas às vezes, é o que Santo Agostinho, se não me falha a memória, disse, pregue, e se for necessário, ou quando for necessário, utilize palavras, né? Ele deixou muito claro ali que é para nós usarmos o testemunho. Então, gostei desse fechamento aqui, que foi a primeira vez, né? Não porque eles falaram, nós servimos a Deus, nós servimos a Cristo, não. Eles perceberam, aquela comunidade, aquela cidade percebeu que a atitude deles era parecida. Até o final, pastor Evalcir, me permita, né? Sim. Ou seja, Barnabé viaja 400 quilômetros, né? Ou seja, e nós que estamos aqui no estado do Paraná, estamos hoje, né, um pouco mais à noite, a nossa diretoria estará celebrando as consagrações, né, de pastores e evangelistas, que é 400 quilômetros. Aqui é a cidade de Londrina, exatamente, né, no estado do Paraná. Aí eu penso, né, será que tinha carro naquela época? Será que tinha um avião? Né? Ou seja, olha o pensamento de Barnabé, eu vou lá visitar. Eu vou ver a obra, né? E o texto é muito claro que quando ele chega, ele se alegra, né? E alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. É a graça de Deus que faz isso, né? Então, que maravilha essas palavras. Glória a Jesus, né? Ele foi passou um WhatsApp lá para a gente de passagens aéreas, né? Ele comprou uma passagem aérea. Não, realmente era por amor e foi algo fenomenal, né? Porque 400 quilômetros na época ele ia deslocar pelo menos durante uns 15 dias aí, ele ia gastar para chegar lá. Mas fazia parte, eram os desafios da época, que hoje nós temos outros desafios, né? Esse deslocamento se tornou mais fácil, mas os desafios são outros, né? Pensamos então nesse primeiro ponto, olhando para a igreja de Antioquia, sua natureza e características, e agora nós vamos para o segundo ponto, que uma igreja missionária em ação. E eu vou direcionar a primeira pergunta diretamente a você novamente, Rodrigo, porque o subponto diz assim, havia alguns profetas e doutores, que está lá no capítulo 13, versículo 1, que diz assim, e havia na igreja de Antioquia profetas, doutores ou mestres, né, conforme a tradição, e aí vai dizer, né, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado de Herodes, o tetrarca Saulo, e enquanto eles estavam orando, adorando ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo falou com eles. Vamos parar aqui, senão a gente entra no outro ponto, né? Mas é interessante pensar sobre, nessa igreja de gentios, nessa igreja criada por leigos, é claro que depois ela foi consolidada por Barnabé, né, e orientada, mas ela se expandiu de tal forma que havia nela profetas e doutores. É muito interessante, pastor Valcir, a gente pensar nisso. E para corroborar com esse pensamento, eu quero citar também Romanos 12, do 4 ao 8, porque o texto diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino.
O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então nós podemos observar com esse texto que Deus, é maravilhoso a gente pensar assim. Deus, ele vendo ali a sua igreja se formando, né, com várias pessoas se formando. Existe uma necessidade para organizar aquela igreja, para ter um ensinamento de qualidade da palavra de Deus, para também exortar através do Espírito com dom de profecia, como o tópico da lição vai dizer, alguns profetas e doutores. Então é muito interessante nós observarmos como o Espírito Santo ele trabalha dentro do seio da igreja, com esses dons também conhecidos como dons de serviço, né? Então, como o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele mesmo disse, então são muitos, um só corpo e muitos membros, então cada um é dotado e é chamado por Deus com um dom, com uma vocação para uma determinada obra. E isso é maravilhoso, porque já pensou dentro de uma igreja se todo mundo ali tivesse o dom apenas somente de ensinar? Mas existem outros ministérios da igreja que também são importantes, né? Como também o evangelismo, como também o servir. Então existem outros ministérios que também necessitam de atenção. E nenhum mais importante que o outro, todos são importantes. Então nós podemos observar que dentro dessa igreja, como o senhor mesmo disse, havia profetas, né? O texto vai dizer profetas e também doutores. Então o Espírito Santo ele capacitou, ele levantou pessoas ali providas com esse dom de profetizar, transmitindo a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo. E também mestres ensinando a palavra com autoridade e sabedoria do alto. Então nós podemos observar que desde os primórdios, os primeiros passos da igreja, o Espírito Santo tem capacitado, tem cuidado e tem levantado pessoas para o crescimento sadio da sua obra aqui na terra. Que maravilha, né? Então havia profetas, doutores e mestres, né? Glória a Deus, Deus na sua forma ordeira de organizar as coisas, né? O segundo ponto, ele dá sequência, e o terceiro também vai complementar, mas o primeiro fala, então, havia essa organização, né? Deus dá essa organização, e depois ele vai falar de uma liderança servidora. É citado o nome desses líderes que estavam ali, e é muito interessante se pensar que Paulo até questiona Coríntios sobre isso, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Sim. E Paulo ele questiona muito isso, porque é aquela questão de partidarismo. Pelo tamanho, usando uma forma nossa, na nossa ótica de enxergar, quem que estava ali, né, nessa liderança servidora? Ó, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Olha o que o que o comentarista coloca aqui. Ela era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. E é muito interessante de olhar para isso, porque até esse ponto é interessante olhar que só Saulo e Barnabé havia sido os principais professores, né, na igreja de Antioquia. Agora começa a aparecer alguns nomes aqui, né? O Barnabé, por exemplo, que a gente já citou ele, é o primeiro da lista. Eu tomei nota aqui, peguei do livro de apoio, né? Aparece em primeiro lugar na lista por ser provavelmente o líder do grupo. Sim. Barnabé. Depois vem Simeão, chamado Níger, devido à sua pele negra, provocou algumas especulações que era o mesmo Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo, né? Mas também influenciava, né? Não há é só uma especulação essa questão, né? Depois vem outro de Cirene chamado Lúcio, norte da África, era um dos homens de Chipre de Cirene que pregaram pela primeira vez o evangelho aos gentios de Antioquia. Depois o quarto, Manaém, irmão de criação ou irmão de leite de Herodes, o tetrarca, o Herodes Antipas, que matou João Batista. E depois nada menos do que o próprio Saulo, né? Antes o perseguidor da igreja, Saulo era um rabino judeu, altamente instruído e cidadão romano. Então, olha só que interessante, as diferenças sociais, geográficas e raciais desse indivíduo mostram que o Espírito de Deus trabalhava rapidamente sobre uma ampla região geográfica. O Evangelho não tinha apenas chegado nas regiões, como também o Espírito de Deus
O Espírito de Deus usava Antioquia, como você disse, cosmopolita, para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase da expansão do Reino de Deus. Está no comentário bíblico do Novo Testamento, na Bíblia de aplicação pessoal, né, da CPAD. É interessante olhar que líderes influentes, homens influentes, mestres, doutores, profetas que estavam ali. Mas não havia o partidarismo. Não, interessante, pastor Valcir, né? Nesse mesmo foco que o senhor está, é importante frisar, e eu fiz um comentário, né? Além disso, a liderança servidora, que são os nomes que aqui foram comentados, né, em Antioquia, não deixava limitar por categoria pré-estabelecida. Isso é lindo. Né? Não deixasse limitar pelas categorias que eles tinham. Mas, olha que interessante, ao contrário, abraçava a diversidade, que é o difícil, abraçar a diversidade, não é? Com um componente essencial para cumprir o quê? Desculpa a palavra. Cumprir o quê? A grande comissão. Eles estavam obedientes a essa grande comissão. Eles tinham, pastor Evalcir, esta visão. Né? Eu creio que esse compartilhamento dele visava a próxima visão. E isso acontece, né? Que o Espírito Santo, então, designa quem? Barnabé e Paulo. É verdade. Então, ou seja, aquilo que eles estavam vivenciando, abraçando, trabalhando junto, o Espírito Santo também trabalhando para, num futuro próximo, designar Paulo e Barnabé. Glória a Deus. Rodrigo. E o que eu acho interessante também, pastores, é que essa forma que o Espírito Santo ele age, a forma dele trabalhar, não de uma forma exclusivista. Eu só vou usar ou vou levantar somente esse tipo de povo ou essas pessoas. Não, mas também diferentes pessoas, de outras nacionalidades, porque às vezes alguém pode pensar assim, pastor Valcir, nossa, eu até gostaria de ensinar, eu até gostaria de estar ali dando aula numa escola bíblica dominical, eu até gostaria, mas eu acho que eu não tenho jeito, eu não tenho estudo, eu não tenho condições. Mas veja bem, Deus, ele levantou, como o senhor mesmo disse, Saulo, que era um homem instruído, tinha duas cidadanias, né? Tanto a romana também como a judia, né? Então ele era um homem poliglota, falava vários idiomas, como também a Simão, né? Que foi apóstolo ali do Senhor Jesus, que também era um homem mais simples, mas também foi muito usado por Deus. Então, independente, né? Muitas vezes... É claro que é importante se a pessoa ela ter acesso à educação, ela procurar estudar, tudo isso é importante, deve se fazer, né? Deve ser feito, mas não somente isso, não basta somente o estudo, mas o principal, como está escrito aqui, eram cheios do Espírito Santo. Então essas coisas devem caminhar juntas, né? O estudo, a graça está ali, sempre ali procurando estudar, se aperfeiçoar, procurando entender um pouco mais sobre as passagens, sobre o que o Senhor ele diz na sua palavra, mas também é necessário ter uma vida de oração, uma vida com Deus, e era essas duas coisas que muitos ali tinham, né? Tinham o estudo, mas também eram cheios do Espírito Santo, que também ajudou, contribuiu muito significativamente para a expansão do Evangelho naquela oportunidade. Que maravilha. Então, observamos que vai fechando nessa liderança servil, nessa liderança servidora, não havia uma disputa, mas eles vão buscar a Deus. A gente iniciou comentando que eles oravam e jejuavam para buscar a orientação e depois oravam e jejuavam para executar a mesma, né, a orientação. E aqui vem o versículo 2 do capítulo 13, quando o Espírito Santo diz àqueles irmãos, apartai-me, está lá no texto, né? Enquanto eles estavam adorando ou orando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, apartai-me ou separem para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então aqui há um chamado direcionado, né? Aqui já direciona e já fica específico. Então, pastor Ismael, deixa esse ponto contigo agora. É interessante, pastor Evalcir, né? Nossos queridos alunos, professores, a expressão mencionada pelo nobre pastor Evalcir, a obra que tenho chamado. Esta expressão, obra que tenho chamado, reflete a confirmação de uma vocação, mas já designada pelo Espírito Santo.
é só a confirmação, porque quem designa é o Espírito Santo. E vale ressaltar que o próprio Deus, o próprio Jesus, o Espírito Santo nos conhece. Eu sempre me lembro daquela palavra que o Senhor Jesus falou, né, a Jeremias: antes que eu te formasse, né, antes de mais nada eu já te conhecia. Interessante que quando nós olhamos esse ponto, e eu quero aqui só chamar a atenção no sentido de cuidado, porque tem aquele chamado por Deus, é o que nós estamos tratando aqui, ou seja, vocacionado pelo Espírito Santo, tem aquele chamado pela liderança e tem aquele que intitula chamado. Então, muito cuidado com isso. Você que tem um chamado missionário por Deus, o segredo é oração e jejum. E Deus vai falar com a liderança da igreja e você será enviado como modelo que nós estamos aqui presenciando na igreja de Antioquia, pastor Ivalcir. A gente está estudando esse modelo, né? Antioquia como modelo, né? Então ela tinha mestres, doutores, mas sobretudo essa igreja estava submissa à vontade do Espírito Santo, e para entender essa submissão ela trabalhava muito forte o jejum e a oração para compreender essa ideia, né? É muito interessante. Eu até destaquei, pastor Ismael, aqui algo da lição no finalzinho, diz assim: a lição aqui é muito clara. A obra missionária e em qualquer projeto da obra de Deus devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como para executar a oração, a orientação do Espírito Santo. Então, qualquer empreendimento, você que nos assiste, você professor, frise isso para a sua sala de aula, para os seus alunos. Qualquer empreendimento que formos fazer no reino de Deus ou na vida, mas principal no reino de Deus, busca o Senhor. Porque aí, a obra é dele, né? Sim, e é interessante também fechar, pastor Ivalcir, com esse comentário, né? Que esta questão, o processo de jejum, de oração e imposição de mão, não apenas simboliza consagração e reconhecimento público, mas guarda esta palavra, mas também inaugurou uma nova fase da expansão do Evangelho além das fronteiras conhecidas. Isso é muito gratificante, né? Pastor Ivalcir, quando foi recebido, né? Ou seja, as fases ministeriais, a oração, a consagração, a imposição de mão, né? Então, ou seja, quando você recebe aquela oração, é uma nova fase, né? É um novo momento no Evangelho. Então, você que tem esta chamada, procura com maior zelo esse momento tão especial. Glória a Deus por isso, né? Então a gente olha para essa lição de hoje, primeiro observamos então e comentamos sobre a cidade, né? Depois pensamos no contexto da igreja, nessa igreja missionária em ação que a gente estava pensando, e nós vamos agora pensar no serviço de missões que essa igreja prestou para o reino de Deus, né? E esse impulso evangelizador era a população da Ásia Menor. Lucas vai destacar muito isso, né? Escritor de Atos, né? Esse serviço de missões, né? E o início das missões cristãs, né? Toda essa ideia, né? Vai começar ali quando Deus direciona, através do Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então começa agora um serviço de missões. Agora Antioquia se torna uma igreja missionária, ela está enviando. É muito interessante olhar para isso, que às vezes nos pormenores a gente não para detalhar isso. Uma igreja formada por gentios, uma igreja que foi evangelizada por leigos, que estavam inflamados pelo poder do Espírito Santo fugindo da perseguição, agora está formada, tem doutores e mestres e profetas, ela é uma igreja bem estruturada, né, ministerialmente, e agora ela começa o envio de missionários para alcançar a Ásia. Então, esse primeiro subponto dessa lição, pastor Ismael, eu deixo contigo aí para comentar algo para nós. Interessante esse ponto, né, que ele não fica só, um exemplo, né, no papel, ele não fica só numa fala, né, ou seja, mas ele tem uma atitude, mas uma atitude de ação. E eu me lembro de quando o próprio Deus falou com Josué, eu amo muito aquela passagem, quando ele disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, no capítulo 1. Agora, quanto a você, levanta. Mas não é só levantar, passa esse Jordão.
Então nós temos duas ações aí. Uma é levantar e outra é passar. É o que nós estamos então agora observando e vamos agora trabalhar esse tópico nesse sentido de ação, né? E quando tem essa ação, porque muitas vezes podemos pensar, né? Ah, não, eu vou ficar aqui, as coisas vão acontecer, tudo vai acontecer no seu tempo. É claro que vai acontecer no tempo de Deus, mas nós precisamos agir. Eu louvo a Deus, pastor Evalcir, que não só na lição de número 12, mas todas as lições que foram comentadas na igreja que nós pastoreamos, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de pastorear, houve um movimento, né? Nós estamos percebendo, cada aula, cada ministração, as pessoas, os irmãos e irmãs que estão ouvindo, eles estão de alguma forma mais sedentos pela obra missionária. Quem sabe eles não terão a oportunidade de ir, mas estão orando, contribuindo e se colocando no lugar do missionário. Então, esta lição agora não vai só nos colocar no lugar do missionário, mas vai nos fazer uma visão um pouco diferente. E eu sempre comento, nós não conhecemos as pessoas. E quando nós não conhecemos as pessoas, pastor Evalcir, eu me lembro de Samuel. Samuel, quando foi ungir Davi, ele olhou para um, olhou para outro, e Deus, olha, não é nenhum aqui não, é alguém aí. Aonde que eu quero chegar com isso? Você, professor, aluno, quem sabe ter um missionário aí, na sua igreja, assentados aí, apoia que haverá um grande mover de Deus. Maravilha, isso é maravilhoso, né? Quando a gente olha para esse contexto desse inicial, então, né? Quer dizer, apartado Saulo e Barnabé para, melhor, Barnabé e Saulo, né? Não é Saulo e Barnabé, a ordem é invertida, né? Mas aí eles vão sair, então, vão ser enviados. E eles vão ter um roteiro, eles vão desenhar lá, né? Vão pegar o Google Maps, né? Ou o Waze, né? Vão pegar algum recurso, né, da sua época de tecnologia e vão olhar, peraí, vamos olhar o mapa, né? Vamos ver qual é a melhor rota de navegação, como que vai estar o clima. Quer dizer, agora eles fazem isso. Não é bem isso. Mas eles vão ter um roteiro dessa atividade missionária. Eu gostaria que você comentasse esse ponto para a gente. É muito interessante a gente pode observar que Deus, né, com a sabedoria que é própria dele, né, a forma dele trabalhar. Porque primeiro ele envia pessoas ali que estavam fugindo de uma perseguição. Ali a igreja começa em Antioquia. Então, após um período de 1 ano, tendo ensinamento ali de Paulo, de Barnabé, a igreja é formada, é estruturada e assim depois ele envia pessoas para o campo. Então, é a forma que Deus ele trabalha. Deus ele é fantástico, ele é maravilhoso e podemos observar nesses detalhes aí a maneira que Deus ele trabalha, né? A sabedoria que é própria dele. E podemos observar que não parou por aí, porque qual é o desejo de Deus? É que todos os homens sejam salvos, que as pessoas conheçam a palavra, como ele mesmo disse, né? Para pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, o desejo dele é que as pessoas venham ter o conhecimento da palavra e assim poderem ser alcançadas. E com isso, através da fundação da igreja de Antioquia, então, ele levanta pessoas, como foi comentado, né? Barnabé e Saulo, e eles são enviados e enviam pessoas ali também para o campo missionário, né? E aí a gente pode observar alguns lugares, né? Como podemos observar, citar alguns aqui, como o nosso ponto 2 está escrito, em Chipre, Antioquia de Psídia, que é diferente, não é a mesma cidade, Icônio, Listra, Derbe e lugares antigos e novos, e depois disso eles também retornam à cidade, né, de Antioquia da Síria. Então a gente pode observar que não para por ali, né? O pensamento ou a vontade de Deus é que a obra sempre avance, que o reino sempre venha crescer e que pessoas venham ter aí o desejo e o privilégio, na verdade, de estarem ouvindo a palavra, a mensagem do reino e também serem salvas. E a gente pode destacar isso tudo, né? Como já foi dito em algumas outras oportunidades, a motivação disso tudo. O porquê, né? E a gente pode observar em uma dessas viagens, Paulo ele relata em um dos episódios que ele sofreu naufrágio, foi mordido pela serpente e passou por tantas coisas, mas o que motivava, né? É interessante a gente pontuar aqui.
que motivava essas pessoas, né, os missionários, o apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros a fazerem isso, a fazerem missões? Qual era a motivação? O amor a Deus e o amor pelos perdidos também. A vontade de ver aquelas pessoas que estavam ali perdidas, sem ouvirem o Evangelho, ou sem conhecerem o Evangelho, terem a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Como o próprio pastor Ismael disse, em uma oportunidade aqui agora há pouco, é muito cômodo para nós, muitas das vezes, ficar no comodismo ali. Ficar ali, mas eu estou aqui servindo a Deus ali na minha igreja, ou estou ali cumprindo ali a minha vocação que Deus me chamou e está tudo certo. Mas às vezes Deus ele quer mais, ele não quer só isso, ele quer que a pessoa vá além. Que, como o senhor mesmo falou, às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo, tem o chamado missionário. Ou tem pastores ou professores que estão nos ouvindo, que tem ali pessoas ali dentro da igreja, que tem ali o chamado, a vocação, chamado por Deus para fazer a obra missionária. Né? Então isso deve ser identificado e também deve ter um investimento nessas pessoas, para que essas pessoas possam então cumprir ali o chamado, aquilo que Deus designou para que elas viessem estar fazendo, pastor. Então eles foram para a viagem missionária e, como você citou, então teve oposição ao Evangelho, teve perseguição, mas teve também curas, batismo no Espírito Santo, muitas conversões. Né? É interessante. Então, separados foram, essa é a primeira viagem que eles fazem, né? E é interessante pensar porque eles faziam a viagem missionária, o caminho que eles iam não era o mesmo que eles voltavam. Né? Então a gente fala a primeira viagem missionária, mas eles não voltavam pelo caminho que foram, eles voltavam trabalhando também, implantando igreja em outras regiões. Mas eles retornam, e é interessante porque esse ponto ele já vem fechando essa lição com a prestação de contas, que é o terceiro subponto. E é muito importante relatar isso aqui, porque ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que havia a igreja que os havia recomendado. Atos 14, 27 diz assim, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relatavam tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Olha que coisa interessante. Então, relatório é muito interessante porque a própria lição, e é bom a gente explorar isso, e você, professor, explorar, porque ela tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro e o segundo ponto na lição que vai dizer. O primeiro é a ideia de missionários independentes, que respondem somente ao Senhor. Essa ideia não é bíblica, está claro aí. Sim. Né? Sim. O apóstolo Paulo nunca deixou de relatar à igreja que o mantinha, que o enviava, o que ele estava fazendo. Então, é Paulo que está fazendo isso, ele está dando relatório à igreja. Então, você que talvez tenha um pensamento de, não, eu só respondo para o Senhor, por favor, corrija esse pensamento urgente aí e ajuste, porque essa ideia não é bíblica. Não é. Tem que deixar claro. É verdade. E o segundo é que teremos oposição e obstáculo na obra missionária, mas também teremos resultados de glorificação ao Senhor, o Senhor que nos chamou, e, finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva, né, ele cita Salmo 126, 6, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou posso parafrasear aqui, os seus resultados. Então, irmão Rodrigo, essa prestação de contas é importante, né? Não dá para fugir, né? Não podemos fugir, é algo muito importante nessa transparência, porque o apóstolo Paulo estava lá no campo, mas ele tinha consciência que tinha uma igreja orando por ele. Tinham pessoas que ele, ao retornar, ele deveria mostrar ou falar, conversar e expor tudo aquilo que ele havia passado no campo, né? Então, esse pensamento, essa humildade, esse entendimento que o apóstolo Paulo ele demonstrou com essa atitude, isso aí é uma lição, uma forte lição para todos nós, né? Que devemos sim ter em mente que existem pessoas, ou existe a igreja, né? Que merece sim todo esse cuidado, todo também saber aquilo que está acontecendo, para que ela então possa estar sempre orando, cuidando também e ajudando também a obra, né? E como o senhor bem relatou e como está escrito aqui na revista, saber também que não foi também só momentos
felizes, só deu tudo certo, né? Porque existem aí pessoas que pregam aí uma falsa aí teologia de que vem para Jesus que sua vida vai mudar, não vai ter doença, não, só vitória. E não é bem assim, né? Então o apóstolo Paulo deixou bem claro, falando as lutas, as perseguições, porém também mostrando o avanço da igreja, o que Deus ele proporcionou, né, através das viagens, através de cada igreja plantada, quantas almas se renderam ao evangelho. Então mostrando na realidade que a importância que é fazer missões, né, levando aí a igreja ter essa consciência de que existem sim barreiras, dificuldades, lutas, mas também existe a colheita, né? Existem aí momentos felizes, alegres, que o Senhor proporciona àquele que vai ao campo. E é interessante que você cita palavras aí, chaves, né, importantes aí. Primeiro, o tema central, a palavra-chave dessa lição é modelo, né? Antioquia, ela é modelo de missões. Você cita transparência. Importantíssimo nos nossos dias a transparência, né? A lisura, a hombridade, a forma clara de se fazer, né? E irmãos que oravam e investiam, né? Porque aqueles irmãos estavam ofertando para ir sendo mantenedores. Então, essa prestação de contas ela é importante. Pastor Ismael. E é tão interessante, pastor... Só um pouquinho. Você tem missionário que você mantém pela igreja lá, né? Exatamente. Então, é interessante que ele presta relatório com vocês lá, Exatamente. Né? E é tão importante que na lição de número 7, né, a responsabilidade da igreja com os missionários, foram tratados sobre essa questão de transparência. E a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário, também foi tratado. E volta agora na lição de número 12, fechando esta responsabilidade. E usando a igreja que nós pastoreamos, nós temos o missionário na Índia, né, onde nós abençoamos com recurso financeiro e ele presta, né, os relatórios. Inclusive, por esses dias, nós recebemos do departamento de missão fotos de batismo, né? Então, ou seja, isso alegrou a igreja, nos alegrou. Por quê? Porque há uma confiança. A igreja confiando no missionário que está lá e o missionário que está lá confiando na igreja, né? E pastor Evalcir, e nós estamos assim, eu vou só fugir 2 minutinhos aqui, não 2 minutos não, né? Mas 1 minuto é muito, né? Lembrar também, você professor, aluno, né? Lembra do Natal, né? Do nosso missionário, do final do ano, não é? Nós estamos nos programando na igreja também para dar um extra para o nosso missionário. Então fica só esta palavra. Você gastou bem o tempo, né? Foi sucinto. Mas é importante lembrar, e bem lembrado isso, Natal missionário para todos, né? Lembre-se, né? O missionário tem esposa, tem filhos, né? Então, um mimo, um presentinho vai alegrar o coração do missionário e uma renda extra, um valor extra vai ajudar muito ele, né? Queridos irmãos, nós celebramos o nome de Jesus pela sua vida, hoje estudando Antioquia como modelo de igreja missionária, né? E é muito bom pensar, né, nessa lição de hoje. Agradeço muito a Deus pela sua vida, irmão Rodrigo, Deus te abençoe. Obrigado. Irmão Ismael Amém, também, amém. né? Companheiros aí que estão lá botando no ministério, na obra missionária, na obra de ensino, e celebramos o nome de Jesus por isso e principalmente por você que está sendo alcançado por essa programação. A conclusão, ela diz assim: à luz dessa lição podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Eu destaquei isso aqui da conclusão, que é importante frisar. Quando isso faz parte, como se fosse um estilo de vida da igreja, ser missionário, cada crente um missionário. Então é fazendo missões, é orando por missões e é contribuindo por missões aonde nós estamos, e com certeza o reino será expandido. Até tem a anotação aqui do livro de apoio, né? Como tem sido a minha participação em missões? Oração, contribuição, disposição de ir. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele, o Espírito Santo, poderosamente os capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem de corpo, alma e espírito na mais sublime missão que existe: ganhar almas para o reino de Deus.
Glória a Deus por isso, por essa lição maravilhosa. Deixo o convite, na sequência, o cooperador Rodrigo estará nos despedindo com uma oração, mas eu quero deixar o convite para você para a 13ª aula desse quarto trimestre, que tem como título O Propósito de Missões. Você pode acessar essa programação pelo YouTube, Escola Bíblica Dominical SJB, por extenso, também o Facebook, o mesmo endereço, o Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga, pelas plataformas digitais e o canal 524 da NET Claro, você assiste às terças, às quintas e aos sábados, das 15 às 16 horas. Então, você tem a oportunidade aí de estar podendo se alimentar da palavra e também nos ajudando a divulgar essa programação. Ô Rodrigo, orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade Glória rica e maravilhosa de estarmos estudando mais sobre a Tua Palavra. Louvamos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada telespectador, cada professor, cada aluno, meu Pai, da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um que estará assistindo, meu Deus, a esta aula. Senhor, abençoa também a vida do pastor Valcir, pastor Ismael. Abençoa, Senhor, poderosamente a vida de cada um deles. Nós te agradecemos, Senhor, e que o Senhor possa, sim, abençoar a vida de cada missionário que está no campo ganhando almas para o Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, e uma vez mais lembre-se, um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário.